Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso CEGESP, neste nosso retorno das atividades presenciais. Estaremos fazendo a gravação para aqueles que nos assistem pelo YouTube, no nosso canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Anderson. Então, para iniciarmos a nossa explanação de hoje, eu vou convidar o Gerson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fé e caridade. Sem fé, a caridade muitas vezes se transforma em virtude fragmentária nos caminhos do tempo. Ora luz, ora sombra, hoje auxílio, amanhã reprimenda. Sem a base da confiança, assemelha-se quase sempre à planta de raiz frágil que o furacão arrebata ao solo, convertendo-se em deserto. A bondade, porém, que se imune da fé viva, sabe agir em termos de vida eterna. Reconhece a maldade por estado de ignorância e dispõe-se a ensinar, sem cansaço e sem queixa. Observa o transviado por doente infeliz e oferece-lhe ao passo o remédio preciso. Sabe assim que os irmãos infiéis a si mesmos exigem tolerância e vê que todo mal espera por silêncio para regenerar-se ante o brilho da lei. Saibamos, desse modo, erguer ao bem constante nosso culto diário, convictos de que a morte é outra face da existência em si mesma. Não vale confiar desconfiando sempre. Lembremos-nos assim de que o Cristo de Deus, em sua fé nos homens, renova a cada dia o nosso vivo ensejo de aprender e servir, e apliquemos em nós esse mesmo padrão de socorro incessante, perdoando e auxiliando sem qualquer restrição, porque somente assim, na base da fé pura, que jamais desfalece, a nossa caridade encontrará na vida o alicerce do amor para a bênção da luz. Emmanuel. Então, meus amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, já embalados pela mensagem que o Gerson nos trouxe, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pelas bênçãos que recebemos do alto, pela nossa vida, pedindo que abençoe a nossa tarefa de hoje, abençoe o Sauer, que nos dará a explanação de hoje, e a todos nós, bem como nossos familiares, amigos, aqueles que amamos e que não podem estar aqui. Ilumina todos, ilumina esta atividade. Que assim seja. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estar de volta, tá? Nessa experiência nova para o CEGESP, no diante das circunstâncias, né? E da nossa necessidade de sermos obedientes à legislação que nos rege, principalmente diz respeito às questões da saúde, né? Vamos ver essa experiência. Quem sabe nós possamos até continuar com duas reuniões dominicais, por que não? Mas é muito bom estarmos aqui. E a nossa tarefa, o nosso compromisso de hoje é falarmos sobre, com base no capítulo 19, que trata da fé que transporta montanhas, mas exatamente entre as instruções dos Espíritos, aquela que nos fala que a fé é mãe da esperança e mãe da caridade. Mas antes de adentrarmos no texto evangélico propriamente dito, eu fui buscar algumas informações e até surpreendi-me, principalmente em relação a alguns fatos bíblicos. Eu, desde muito jovem, fui por mais de 15 anos membro da Igreja Luterana. A Igreja Luterana, a base é a Bíblia.
Mas eu só agora fui descobrir que a palavra fé, se nós procurarmos no Antigo Testamento, então, uma única referência à palavra fé que está no Antigo Testamento. Em compensação, no Novo Testamento, eu vejo uma diferença. Só nos 4 evangelistas ela é mencionada 160 vezes. De todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, o único que não faz uma referência à palavra fé é João Batista. Aquele que estava mais próximo, porque os outros haviam, digamos assim, explorado bastante essa questão nas suas colocações. O próprio Cristo, há 27 menções dele acerca da fé. Até que curou, homem de pouca fé, e essas situações dessa natureza. E o mais interessante, Paulo de Tarso, aquele que perseguia a Jesus e depois foi convidado por ele, faz 109 menções da palavra fé nas suas diversas epístolas, nas suas diversas cartas. E aí os demais, complementando, mais 121. Então vamos encontrar mais de 440 vezes o termo fé em o Novo Testamento. Chamou minha atenção porque, poxa, 400 são 27 livros, está quase uma média de próximo de 20 por epístola, por passagem. Então a importância que tem. Outro detalhe, fé é exatamente um termo do cristianismo e não do judaísmo, dos hebreus, né? Que a única menção é aquela que diz que o justo viverá por fé. É um dos penúltimos livros do Antigo Testamento, né? Quando ele faz essas referências já visualizando a chegada do Messias prometido. Eu busquei também mais algumas referências fora do contexto evangélico e não me chamou a atenção aqui, bastante interessante, o significado da fé. O que é fé? Então esse texto, é claro, busca na internet, hoje pela facilidade que nós temos, né? Que fé é uma palavra que significa confiança, crença e credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida, ou eu tenho ou eu não tenho. Não é se eu mais ou menos eu tenho fé, mais ou menos não tenho. Ou eu que acredito efetivamente. Eu não uso muito crer, porque posso estar crendo hoje, mas em função de novos conhecimentos, eu deixar de crer naquilo que eu até então vinha crendo. Né? Em contrário, a dúvida está intimamente ligada à confiança. Eu tenho convicção dessa minha fé, dessa situação, dessa certeza de que eu posso e consigo, que a promessa do Cristo é verdadeira. Vamos tentar, quem sabe dá, quem sabe se não dá. Né? De acordo com a etimologia, a palavra fé tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar. Então eu acredito, tenho convicção daquilo que fortalece, que estabelece, que é os pontos fundamentais da minha fé. E também no latim fides, né? No contexto de fidelidade. Eu tenho que ter fidelidade na minha fé. Tem que ser verdadeiro. Ou eu creio, eu acredito, ou eu ainda não consegui. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que acreditam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Seja qualquer religião que eu esteja, seja qualquer conhecimento que eu tenha, eu tenho que ter convicção. E como é que eu busco essa convicção? Jesus já nos ensinava: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Paulo já nos orienta: examinai tudo, retene tudo aquilo que é bom. Não queremos pôr de nada, só tem que ter essa convicção, essa coerência naquilo que fazemos. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência, na sua onisciência que está presente. Nós inspiramos Deus, nós respiramos Deus, naquele contexto da palestra do Raul, lá de muitos anos já. Paulo também, dele nós nos movemos e existimos. Mais uma reflexão interessante. A fé é também sinônimo de religião, culto. Qual é a minha fé? A minha fé é espírita, não, a minha fé é católica, a minha é evangélica, a minha não tenho fé nenhuma, eu sou um ateu, não acredito em nada, entre aspas. Mesmo um ateu acredita em alguma coisa. Né?
Por exemplo, falamos da fé cristã, da fé islâmica. Lá no islamismo, possivelmente o termo amor, também em função da evolução dos tempos, esteja presente, mas no contexto inicial, originalmente não. A fé implica crer, aqui também é um contexto geral, na Bíblia, com as suas, claro, com as suas contestações, com as suas interpretações, lembrando que o Velho Testamento é uma história do povo hebreu, onde nós temos a primeira revelação de Deus à humanidade, que é o Decálogo, né? E é uma história, basicamente a história do povo hebreu com fidelidade, diríamos assim. Em todos os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos do Cristo, o enviado de Deus, na Bíblia há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé. Há uma citação do Paulo, também para avaliar, né? Uma das frases submetemos aqui: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso está em Hebreus, no capítulo 11, primeiro versículo. E aí tem ainda a questão da fé no contexto público, no contexto jurídico, no contexto legal, né? Por exemplo, fazer fé, de boa fé, dou fé do que assim, isso é um outro contexto mais diferente, mas também na significação de que eu estou sendo verdadeiro naquilo que eu estou assinando, naquilo que eu estou afirmando. Bom, mas a nossa mensagem, assinada por José, o Espírito Protetor, lá em Bordeaux, 1862, e, claro, conhecida nossa, ele diz o seguinte: a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Ontem ainda eu vi um programa com uma convocação nos canais de televisão, e o entrevistado fazia uma referência a Madre Teresa. Essas são muito mais abençoadas as mãos e agem do que os lábios que apenas oram. Chama atenção para a reflexão, né? Não basta simplesmente falarmos, mas fazermos, porque a questão da caridade envolvida com a fé. Mas o José continua nos dizendo: não deve de forma nenhuma entorpecer-se. Claro que aqui eu fazia alguma acréscimo, né? Aproveitando o comentário. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade, nos diz o autor espiritual, são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Essa convicção que nós temos, essa certeza que Deus é Pai, que Deus é bom, que Deus nos ama, não obstante as circunstâncias que nós vivemos no mundo em função das nossas, sabe, talvez da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não levar para a vida, de repente não dá mais nada certo, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Mas para nós refletirmos profundamente: se não tiverdes fé, que esperareis? Por que estamos aqui? Será que estaríamos aqui se não tivesse a fé que a doutrina nos propicia? Com certeza não, né? Mas ele vai em frente. Não é a fé que dá o amor? Essa convicção, essa certeza de que alguém me ama, que eu sou amado, que eu amo. E ele conclui essas perguntas dizendo: se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Se eu não acreditar naquele meu sentimento que alguém manifesta e alimenta por mim. Isso é fé, isso é certeza, convicção, não é crença. Eu creio que ela me ama, eu creio que meus filhos, eu não tenho certeza que nós nos amamos e deveríamos, ao menos, obedecer os mandamentos, né? Inclusive o novo de Jesus: amai-vos como eu vos amei. Mas continua o nosso José na sua dissertação. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos novos que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se as mais ligeiras dúvidas a abalar, que será do edifício que sobre ela construímos? Nas nossas necessidades, nas nossas provações, nas nossas dificuldades.
se nós não tivermos aquela convicção, como diz Maria naquela mensagem para o Chico, que ele quer ser um calhamaço, um monte de folha, isso também passará. Ter essa convicção, essa certeza. Porque tudo aquilo que acontece para nós, se esse Deus é bom, se a justiça divina, é porque tem um propósito de melhorarmos. Ainda essa semana, acho que ainda aqui mesmo, o Sergio Chico de Leão, o senhor me procurou, contou da experiência que durante mais de um ano ele passou desempregado, com uma série de problemas, série de situações. Mas hoje, Saulo, eu dou valor àquilo que aconteceu. Quanto eu cresci naqueles momentos de dificuldade, porque eu passei. Hoje eu agradeço a Deus, hoje eu engenheiro elétrico de uma empresa de renome na nossa região, né? Por alguma indicação, não sei de quem, ele entrou em contato comigo, precisando conversar para... Ontem ainda me passou mensagem que graças a Deus está tudo bem, estamos bem melhor. Graças a Deus, né? Mas ele continua. Levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens. A fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Você com a tua fé, você com as tuas ideias. Perdoe, Senhor, ele não sabe o que está fazendo. Vamos seguir a nossa convicção, a nossa certeza, essa solidez da nossa fé. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, o mesmo que não desejariam tê-la. Aquela questão do exemplo. Não é o que eu digo, hoje ainda postei no grupo, aqui tem um grupo, uma mensagem, né? Da importância dos nossos exemplos, daquilo que nós somos, daquilo que nós demonstramos. Quantos de nós já tivemos experiência? Poxa, uma experiência diferente, é interessante. Ainda também, essa semana no hospital, olha, eu sou católico, gostaria muito de conhecer o Espiritismo, eu tenho uma vontade de conhecer, não tem problema, seja bem-vinda, né? Vamos ver se na próxima a gente faz uma, entre aspas, conversão na nossa irmã. Não levar informações, com certeza. E continuando, ele diz: encontrar palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhe dar-lhes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. E no último parágrafo, ele vai dizer o seguinte: tende, pois, a fé com que ela contém de bem e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade, uma fé racional. Fé com bom senso, como nós vamos ver na frente, ele vai dizer aqui: não admitais a fé sem comprovação cega e filha da cegueira. Fé verdadeira é só aquela que pode enfrentar todas as situações em qualquer época da humanidade, né? É uma colocação de Kardec. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingi-los. E ele conclui dizendo: crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres, os chamados milagres, são obras da fé. José, o Espírito Protetor, lá em 1862. Então, para nós refletirmos da importância dessa realidade, nós observarmos a natureza, observe todos os acontecimentos, as catástrofes, as avalanches, tudo aquilo que acontece no contexto envolvendo diretamente da natureza bruta, digamos assim, né? Ela não se transforma. Será que é por acaso? Não é obra de Deus? No reino animal, as coisas já vêm, inclusive o exemplo do Cristo. Observar os pássaros do céu, não plantam, não ceifam, não em tudo tem alimentação. Olhar os lírios do campo, os maravilhosos, mas amanhã, será que nós somos menos importantes para Deus que as coisas materiais, as coisas da natureza? Nós que Ele criou a sua imagem e semelhança?
Como ele diz aqui, os milagres, chamados milagres, na realidade são obras do que? Da fé. Jesus nos ensinou várias vezes: vai, minha tua fé te salvou. E tu crês, tu acredita que eu posso curar, porque quando curado nele de outras situações? Da mesma forma nós temos a convicção de que esse mestre é esse companheiro, esse amigo inigualável das nossas vidas. Que esse pai é um pai amoroso e bom que vem por nós, por ser o maior dos amores. Eu tenho repetido com alguma insistência a questão da escola, que é o mundo. Por que nós passamos por esses exercícios mais difíceis? Eu não diria castigo, por Deus não castiga. É aquele exemplo desse senhor que eu conversei com você, a experiência que vocês não têm ideia, sabe? O quanto eu cresci em função das dificuldades pelas quais eu passei naquele período em que eu estava, acho que estava em São Paulo, né? Aqui no Paraná, é paulista. E da mesma forma nós. Se Deus renova os lírios que hoje florescem, amanhã são montados no fogo, se alimenta a natureza como um todo, claro que no seu contexto selvagem, né? Aí a questão dos predadores, daqueles que servem de alimento, não, se nós observarmos, a diferença não é muito grande, né? Nós não nos alimentamos de carne. Então também somos de alguma forma predadores, claro, não estou criticando, porque nós ainda precisamos, na nossa realidade orgânica, né? Dos elementos que a carne dos animais nos trazem, claro, então também nos empanturrarmos, né? Mas esse problema não pode refletirmos, poxa, será que nós somos menos importantes? É aquela pergunta: Senhor, o que queres ensinar nessa prova, nessa dificuldade? E temos a convicção, a confiança que isso logo passa, daqui a pouco vem a noite, o sol volta a nascer, vem as tormentas, o sol torna a brilhar, e tudo, absolutamente tem um propósito para o nosso crescimento. Quem de nós aqui poderia dizer que já não passou por uma experiência na vida e que me ajudou a rever meus pensamentos, minha forma de agir, minhas atitudes perante a vida, perante mim mesmo, que é o mais importante? Não temos essa convicção. Cremos nós, temos essa convicção de que estamos sendo assistidos invariavelmente 24 horas por dia, em todos os momentos, em todas as situações. É demonstrarmos, é fazermos uso dessa fé. Não adianta nós fazermos uma prece: Senhor, se eu quisesse, pai, eu estou precisando disso. Claro que às vezes a gente quer dizer a Deus o que Ele deve fazer, que nós soubéssemos mais do que Ele, né? Senhor, faça isso. Fala: não, Senhor, conhecer Ele bem, né? Muito mais do que a nós próprios, e saber das minhas necessidades, sejam elas emocionais, psicológicas, espirituais, físicas. Ele sabe exatamente. Eu li essa semana, até recomendaria quem tiver oportunidade, entre a terra e o céu, irmão. Meu Deus do céu, quantas lições, gente, acerca da postura que nós adotamos. Olha, eu já havia lido, mas eu estou fazendo uma outra ideia, confundindo entre a terra e o céu, quando a evolução em dois mundos, que são livros bem distintos. Mas se alguém tiver a oportunidade de ler Entre a Terra e o Céu, quanta lição, quanto ensinamento das situações que nos envolvem, que nós temos que ler, a questão da lei de causa e efeito, ação e reação, muito importante realmente se puder fazer essa leitura. Mas nós temos essa convicção do porquê que nós passamos por certas situações no contexto pessoal, familiar, profissional, porque aquele colega que não nos suporta, aquele que nós não aguentamos, aquele parâmetro que na verdade é inverter o processo e mandar por ele na rua e ele botar a gente dispensar. Não temos essas convicções. Por que isso acontece? Nessa certeza. Eu não vou fazer uma prece, mas eu creio que Jesus pode curar. Teremos um passo, mas eu acredito que realmente há essa. Outra coisa fundamental nessa obra também, para todas as outras demandas, a importância do passe. Não apenas no nosso contexto material, mas principalmente eles que estão mostrando numa atuação assim, numa dimensão espiritual, a importância que tem o passe magnético, porque o nosso passe é um passe magnético, é a doação de energia humana, do nosso é misto, né? Porque são as nossas energias magnéticas materiais, digamos assim, no contexto, apenas para dar uma ideia da nossa realidade, aliado
a assistência e o amparo da equipe espiritual que nos assiste e assessora. Poxa, temos essa condição, Senhor, sabeis da minha necessidade. Quando é nessa água, por exemplo, que está lá à frente, aquela meditação. Nós tivemos uma orientação que também sirva de exemplo, interessante, por sinal, um espírito, uma reunião, um companheiro vinculado à casa, sabe? Você não tem tempo de pôr um copinho com água na tua mesa de cabeceira, toda noite um paninho branco para colocar para os remédios, você precisa? Pois é, né? Você não lembra, depende do inocente, claro, falou aqui, você não tem equipe espiritual muito grandiosa, mas em casa, poxa, muito legal, sabe? Noite, bota um copinho de água na tua cabeceira da leda, na cama, lá, com um paninho branco em cima, e toma aquele dia sabendo que ali está efetivamente, tendo essa convicção, essa fé, essa certeza que ali está sendo adicionado os recursos que nós necessitamos para os nossos males, de forma generalizada. Então essa é a nossa reflexão acerca dessa situação. Buscar os postulados, então vamos ler, vamos observar, vamos entender exatamente, vamos criar essa convicção, essa certeza, vamos deixar de crer, mas vamos ter certeza que as coisas são assim. Eu sei que é assim. Deus é Pai, é amoroso, é bom, nos ama incondicionalmente. Tanto Ele da natureza, nós somos aqueles criados à sua imagem e semelhança. Nós somos os seres que já raciocinamos, não obstante alguns irracionais que aparecem no contexto social que nós vivemos, né? Mas nós já conseguimos fazer essas reflexões, conseguimos pensar, conseguimos alimentar essa verdade. Claro que no mal, nos outros reinos, não há isso, é outra situação. Nós temos essa situação. E não porque alguém me disse, mas porque eu busquei, porque eu fui confrontar, eu fui buscar, e realmente não tem outra verdade diferente que, pelo menos no momento, embora possivelmente no decorrer dos milênios que ainda nós temos pela frente, outras revelações acontecerão. Porque mesmo em relação a Deus, em relação à própria fé, nós não temos ainda alguma coisa que nos desse uma ideia, exato, por mais que tenhamos trazido alguma coisa aqui, mas ainda somos coisas assim, muito leve, muita profundidade, o contexto ético, contexto da etimologia, não, da etimologia da palavra, a formação da palavra, a origem, mas por quê? Por falta de coisas anteriores, né? Mas, à medida que nós vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, vai compreendendo melhor. E teremos, por certo, ainda muitas informações, até para entendermos o que é, não o que, nem quem, mas o que é efetivamente Deus, além da definição que nós temos maravilhosa na primeira questão do Livro dos Espíritos, né? A inteligência suprema, causa primeira e única, eu acrescento da minha parte, de todas as coisas. Tudo aquilo que nós possamos dar sentimento, dores, angústias, aprovações, alegrias, fé, a gente ainda vai, ao longo do tempo, compreendendo melhor isso, ele vai crescendo, vai se melhorando. Né? E mais em relação à fé. A fé também, nesse momento que nós atravessamos, da pandemia, a certeza de que essa pandemia tem sua razão de ser. Por mais que o dia foi criado na China, foi criado não sei onde, mas será que não tem um ser maior lá em cima permitindo que essas coisas aconteçam? Quantas bênçãos, quanto aprendizado a gente vai tirar nesse momento? Se nós observarmos todas as situações que nós tivemos no mundo, de guerra, de catástrofe, quanto aprendizado, a evolução da nossa ciência, de modo geral, do nosso conhecimento, o progresso em todas as áreas, que até nos preocupa, porque hoje você não tem mais privacidade. Ainda ontem eu recebi um e-mail, olha, senhor, se buscar, eu quero confirmar seus dados, parece o CPF, para lá. Então você, até isso é complicado, né? Quantos companheiros, inclusive, presentes aqui, que teve um problema de ter sido invadida a sua privacidade, como no seu celular, né? E é um problema. E se nós não estivermos atentos, nós também estamos sujeitos a situações dessa natureza, como aconteceu recentemente com uma companheira nossa que estava dirigida numa outra lugar. Sabia exatamente a vida dela, você tem tudo, faça isso, faça isso. E com detalhe, né? Como é que fugiu a palavra agora? Alguém segurar como garantia. Então, se não fizer, acontece. Então, nossa preocupação, mas nesse contexto aqui,
Olha, aí todas as preocupações, sim, temos que atender ao que estabelece a nossa legislação, a nossa vigilância sanitária, a nossa área de saúde, não obstante todas as informações que nós fomos navegados à mídia, você fica meio, não sabe quem está certo, quem está mentindo, quem está falando a verdade, porque um diz que é bom, diz que não presta. Agora, ainda ontem, uma outra notícia lá também, né, acontecimento interessante no nosso meio, em função dos interesses dessa realidade em que nós vivemos. Então nós temos essa convicção. Vamos fazer essa parte do ano preocupado, embora podemos contar entre nós aqui, não é uma família, né, estamos todos contaminados igual, mas é a recomendação, né? Vamos fazer aquilo que nos compete. Ajudemos-nos, fazendo a nossa parte, que o céu invariavelmente vai nos ajudar. Porque mesmo quando nós não nos ajudamos, as coisas acontecem. As bênçãos, o amparo, a assistência, porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é amor. Tenhamos, meus irmãos, essa convicção. E que possamos, sob as bênçãos do Altíssimo, dessa equipe espiritual que por certo está presente, nós temos que cerca de 18 pessoas, não pode ter certeza que não tem cadeira vazia aqui. Não tenho certeza que os amigos espirituais estão presentes. E vamos assistir agora, na continuidade. Nós fazemos o passe também para não militarmos, até na proximidade, fazer o passe coletivo, que os nossos irmãos estão aqui, o Ricardo aqui, a Janete fica lá, né, para nós fazermos essa aplicação do passe. E podem ter certeza, o mais importante, vocês estão vendo, está praticamente, cada um de vocês terá uma entidade espiritual impondo-vos as mãos como Cristo o fazia, e os curava e os despedia, segue a tua vida. Vamos à luta, pode ter certeza. E a mesma coisa, vamos fazer a irradiação, depois uma mentalização para os nossos irmãos, afetos, amores e os demais. Né? E por fim, a conclusão da nossa. Fico feliz de termos estado aqui. Vamos continuar, pelo menos esse mês, fazendo essa experiência, porque você vê, nós tínhamos reuniões aqui com 120 pessoas, não temos como fazer isso hoje. Daí a ideia de fazermos essa reunião matutina, né? E se houver interesse, nós vamos continuar fazendo indefinidamente. E claro, às 19 horas estaremos de volta aqui. Muita paz nos corações, que Deus nos abençoe a todos, aos nossos amores, aos nossos familiares. Mestre e amigo Jesus, nós não temos palavras que possam traduzir-se para a nossa gratidão por tudo que nos dás a cada dia, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela própria vida, pela família, pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, enfim, Senhor, por todas as bênçãos, pelo corpo, pelo pão do Espírito. Rogando-vos que na semana que se inicia possamos contar sempre, Senhor, com a nossa fé, sem vacilos, a vossa presença, as vossas bênçãos, a vossa paz, em todas as atividades, em todos os compromissos, que todos aqueles com quem tenhamos relações sociais, familiares nessa semana, possamos estar em harmonia, amando-nos verdadeiramente, ajudando-nos uns aos outros, porque sabemos, Mestre Jesus, e muito mais do que as nossas preces vazias, o importante é que fazemos em benefício do nosso próximo, seja na caridade, seja estabelecendo, propiciamos confiança na realidade. Abençoa cada um de nós, todos os nossos lares, familiares, mas também, Senhor, a nossa rogativa em favor de toda a humanidade encarnada e desencarnada, de maneira especial por aqueles que, desconhecendo-nos e ao Pai, se comprazem ainda na prática do mal, de maldade, do mal geral. E por todos os países do mundo, diante das circunstâncias que vivemos, pelo nosso país, e de maneira especial por todos aqueles, Senhor, que passam pelas provações mais difíceis, com miserabilidade, com desconhecimento, com as exclusões que a própria sociedade estabelece. Perdoa-nos a todos, Mestre meu Jesus, envolve-nos e guarda-nos na vossa paz. E convosco queremos ainda elevar o pensamento aos céus, a Deus nosso Pai, a oração que nos ensinasse dizendo: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha, Deus, o vosso reino de amor, de bondade, justiça e caridade aos corações de todo mundo. E que a vossa vontade sublime e se faça soberanamente, Pai, na terra, como cada um de nós, como acontece em todo o universo. No pão de cada dia, conceda-nos, Senhor, o pão do corpo, mas também primordialmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas transgressões, as nossas leis. Ensina-nos a perdoarmos de corações sinceros aos nossos devedores. E não nos deixes cair nas tentações, livrando-nos do mal e livrando-nos também da prática do mal, da influência daqueles que possam querer nos ir. Que assim seja, Senhor.